Olá, amigos do Top Saúde TV. No programa de hoje eu recebo o Dr. Eloir Ribeiro, mais conhecido pelo Dr. Ribeiro. Ele que é ginecologista e veio falar pra gente um pouquinho sobre a área da ginecologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite, Ellen. Eu gostaria de agradecer o convite que eu tive de vir aqui conversar um pouco sobre a saúde da mulher, né? Isso. Que é a minha especialidade, propriamente dito, que é a área de ginecologia e obstetrícia. E é um prazer imenso estar aqui para nós esclarecermos algumas dúvidas aos seus telespectadores. Tá certo, eu retribuo da mesma forma, mesmo porque é um prazer recebê-lo aqui no Top Saúde, já que o senhor é um médico tão requisitado, tão conhecido pelo seu excelente trabalho desenvolvido aqui em Araranguá e na região. Obrigado. Bom, eu convidei o doutor para vir aqui no Top Saúde esta semana para falar sobre a cirurgia por vídeo. Quem conhece alguma coisa sobre a cirurgia por vídeo? Geralmente as pessoas associam com a cirurgia da vesícula, né? Para retirada da vesícula. E agora, então, essa cirurgia está relacionada à área da ginecologia, doutor? Já de há algum tempo, né? Já vem acontecendo a cirurgia na área da ginecologia, só que aqui em Araranguá nós não tínhamos ainda realizado esse tipo de cirurgia, já vista que o hospital ele não tinha equipamentos próprios, né, que se chama torre de vídeo, que é onde são conectados todos os instrumentais, pinças, aspiradores, etc., para a realização desse tipo de cirurgia. Então agora, como eu estou atuando no Hospital Unimed lá de Criciúma, não estou aqui fazendo nenhuma merchandising, porque mas lá tem um hospital que está equipado com várias torres de vídeo. E ao mesmo tempo que eu fiz o curso, estou agora na equipe do Dr. Jean Carlos Burgo, que já é um cirurgião também cirurgião geral muito conhecido em Criciúma. Verdade. Uhum. Eu faço parte da equipe dele e a gente tem operado junto sempre casos da área de ginecologia. Pois é, então vamos explicar para o pessoal de casa quais são as patologias que você pode estar operando através dessa cirurgia por vídeo. Nós temos inúmeras patologias, né? Basicamente, poderíamos falar sobre uma esterectomia, digamos que seria a retirada do útero no caso de hemorragias, caso de miomas, fibromas, etc. Sim. Cistos de ovários. Estes são muito comuns, né, doutor? São. Embora a gente não recomende cirurgia para todos os casos, são poucos os casos em que se faz a cirurgia. Tem que passar por uma avaliação criteriosa para depois se indicar a cirurgia. Certo. Só quando não responde a um tratamento clínico convencional é que se indica a cirurgia. Certo. O cisto do ovário, nós mulheres, né, acabamos até entendendo um pouquinho, não muito, claro, porque somos leigas, né, na área da medicina, mas um pouquinho sobre a parte do nosso ovário. Então, assim, geralmente, quase todas as mulheres têm um cisto. E quando a gente faz aquela consultinha com o nosso ginecologista, né? Ou com a nossa gineco, mulher, algumas mulheres ainda têm esse certo tabu, né, doutor? Exato. Em consultar com um homem, acho que isso tem que quebrar os paradigmas também, que não tem nada a ver, né? Então, a gente acaba aprendendo um pouquinho. E, geralmente, quase toda mulher, ela tem um probleminha hormonal, e acaba tendo essa questão do um ovário policístico ou um cistinho perto do ovário. Então, a gente sabe que existe aquela medicação que é tomada, até o uso do anticoncepcional é interessante para que às vezes se dissolva o cisto, né? Mas tu citaste então ali que a cirurgia por vídeo, ela também vem a entrar nessa parte, nesse consenso na relação do ovário. Então, em que caso que eu posso estar operando? No caso específico do ovário, por exemplo, ovário policístico não se opera mais, se faz tratamento clínico. Sim. A não ser que um desses microcistos, que a gente diz, comece a se desenvolver e a crescer e causar uma dor, um desconforto muito grande à paciente, ou tiver risco de romper esse cisto. Aí é que pode se atuar no caso do ovário policístico. Caso contrário, seria tratamento clínico, como você bem falou, ou com anticoncepcional, ou com outros medicamentos próprios para ele. Sim. Mas no caso de cisto, especificamente, é um cisto normalmente grande, que não responde a tratamento clínico convencional e que ao ultrassom ele demonstra ter riscos para a paciente, tanto de hemorragia como de rotura desse cisto para dentro da cavidade uterina, dentro da barriga, como de infecção. Então, nesses casos, se não responde a tratamento clínico ou se a alteração ultrassonográfica sugere que ele não vá regredir, a gente indica a cirurgia por vídeo.
E é uma cirurgia fantástica, graças ao poder de recuperação que a paciente tem. A gente tem operado, eu normalmente opero quinta ou sexta-feira, opero num período da tarde, no outro dia, 9 horas da manhã, a paciente já vem embora, já pode subir escada, já... Claro, não vai se mandar levantar lajota, obviamente, claro. Mas a recuperação é fantástica e o risco é 90% inferior à cirurgia aberta, que a gente diz que é a tradicional corte na barriga. Ela é feita através de 3 furinhos, na média de 1 centímetro, mais ou menos cada um, onde se introduz as cânulas, aspiradores, pinça, tesouras, porta-agulhas, tudo através daqueles furinhos ali por uma câmera de vídeo. E isso faz com que a gente tenha uma ampla visão por dentro da cavidade da paciente e até possibilita, no caso de vai operar um cisto de ovário e quando se visualiza a barriga, às vezes tem uma pedra na vesícula, por exemplo, já aproveita e já faz essa cirurgia também ali no momento. Se tiver um outro problema, às vezes a gente abria lá embaixo para fazer uma cirurgia e tinha que fazer uma outra incisão mais em cima ou prolongar aquela incisão porque tinha uma patologia, algum cisto, alguma coisa mais acima, digamos. Certo. Então, pelo vídeo permite explorar todo o abdômen por aqueles preços. E eu vou te dizer assim, vou te dar a minha humilde opinião, eu acredito que a cirurgia por vídeo ela é até mais higiênica. Com certeza, ela é bem menos contaminante, digamos assim, né? Até porque o traumatismo é muito abaixo da cirurgia convencional aberta e se faz assim uma recuperação. O ponto importante é a recuperação da paciente, digamos certo. Assim, né? E a segurança que se tem também, né? Claro. Mas em termos de infecção pós-operatória, praticamente nada é 0%, a gente sabe disso, está sujeito, a medicina nada é 100%, como se diz, né? Mas é muito raro algum caso de inflamação, de pontos, essas coisas, quando dá uma reaçãozinha discreta, alguma coisa que não necessita reabertura, digamos assim. Tá certo. E claro, às vezes se começa uma cirurgia por vídeo e pode, em determinadas situações, se transformar em cirurgia aberta. Por exemplo, se eu vou abrir por um cisto de ovário, tudo indicando que seja um cisto de ovário, e de repente lá eu descubro que na hora da cirurgia, vamos supor, é um câncer em estágio avançado que precisa se retirar, tem a metástase em outros locais, às vezes precisa se abrir a cirurgia, mas são casos raros. Né, que ocorre assim. Certo. E sobre a idade? Existe assim uma idade que você opera mais as mulheres ou não tem essa restrição? Por exemplo, é mais comum em jovens, adolescentes, mulheres adultas, quase chegando na terceira idade? Como é que está mais ou menos essa transição? O cisto de ovário, ou ovário policístico também, que é a síndrome de ovário policístico, que a gente diz, é comum em todas as idades, né? Até mais comum antes da menopausa, mas já na juventude e na menacne, que a gente diz, que após a primeira menstruação até a última menstruação, nesse período pode ocorrer em qualquer idade. E não há assim uma faixa etária em que predomina mais, falando especificamente do cisto de ovário. Se nós formos falar de miomas, aí já normalmente é mulheres acima de 35 anos, numa faixa etária já entre 35 e 60 anos, 70 anos, sei lá, mas nessa faixa etária que ocorre mais. Cisto de ovário não quer dizer que tem. Acima da menopausa ele já é mais raro. E quando aparece após a menopausa, normalmente a gente tem que operar pelo fato de ser uma patologia que pode se pensar em alguma outra coisa pior. Tá certo então. E alguma outra patologia que você pode também operar pela cirurgia de vídeo? Nós temos as endometrioses, né? A endometriose acho que todo mundo já conhece, né? São a mulher aquela que menstrua para dentro da barriga, digamos assim, forma focos de endometriomas, que pode estar distribuído no intestino, bexiga, útero, trompa, ovário. Quer dizer, então por isso que o vídeo é fantástico, ele consegue cauterizar aqueles endometriomas, aquelas coisas ali. Temos laqueadura de trompa, né? A ligação de trompa, como se diz, através da cirurgia de vídeo, é uma cirurgia também muito prática e segura. Nós vamos então para os comerciais e já voltamos com o segundo bloco do programa Top Saúde TV, falando um pouquinho sobre ginecologia, a cirurgia de vídeo, que é um grande avanço aqui na nossa região. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América,
Bradesco, Agemed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. Imagine você numa maravilhosa praia, ou passeando em montanhas encantadoras, ou ainda curtindo rios, cachoeiras, talvez num grandioso hotel, num belo cruzeiro ou numa aconchegante pousada. A Tahiti pensa em todos os detalhes para levar você com segurança aos melhores roteiros do Brasil e do mundo. Visite nosso site ou venha pessoalmente idealizar o seu roteiro com a gente. Na Avenida Coronel João Fernandes, 166, no centro de Araranguá. É a Tahiti realizando os seus sonhos. Inicio o quadro Qualidade de Vida com alguns questionamentos. Você já deve ter se deparado com pessoas com olhar e sobrancelhas esguias, peito estufado, tom de voz rude, áspero, uma postura de poder e ainda, quando contrariada, ela irrita-se. Pessoas assim até apreciam críticas, mas em nenhum momento admitem que sejam julgados. Considera-se o dono, a dona do poder. Usa e abusa das pessoas, trata o outro como seu subordinado. A postura é sempre aquela de humilhação. Quando pode, se dá ao luxo de humilhar. Para quem não se deu conta ainda, nós estamos falando da pessoa intolerante. A intolerância é um dos sentimentos mais difíceis e cruéis que afeta o ser humano. Entretanto, nós precisamos entender que todas essas sensações, esses sentimentos de destruição, nós já trazemos desde o nosso nascimento. Percebemos e presenciamos no nosso dia a dia, até pelos canais de televisão, um mercado de tragédias, muitas atrocidades. Tudo isso em função do ser humano intolerante, seja através do alcoolismo e de outras drogas, do preconceito, enfim. Essas manifestações comportamentais dessas pessoas é em decorrência do ter. Porque a pessoa intolerante, a vontade dela é ter posses, ter o controle de todas as situações. E quando não consegue, sai de baixo. E o que é pior, ela coloca uma capa em volta de si para se prevenir, para se armar contra qualquer situação adversa à sua vontade. Nós encontramos no nosso dia a dia sequestros, assaltos, homicídios de todas as variadas formas. Agora, quando se trata de sentimento afetado, não tem um suicídio maior. Tanto é que muitas pessoas, em função da própria intolerância, não conseguem sobreviver a essas emoções cruéis e que são tidas como muito fortes e acabam se suicidando. Diante desse quadro, precisamos sim, com urgência, fazer alguma coisa. Pense bem, você que está aí. Nós não podemos deixar as pessoas ao nosso lado sem as prevenções. Precisamos desenvolver projetos, precisamos nas nossas casas fazer alguma coisa. Até porque uma das consequências bastante séria que desenvolve a intolerância é a carência afetiva. E ela busca, muitas vezes, no ter, a satisfação daquilo que ela não teve enquanto criança. E por isso, você que está aí em casa, se você não deu um abraço, se você não elogiou seu filho, tenha paciência, se dedique um pouco mais. Já vivenciamos também momentos de pais com falta de tolerância, até tratar crianças
que mal sabem caminhar com atitudes severas, com atitudes muito rígidas, ríspidas. Enfim, a intolerância é uma alteração comportamental deste século. As pessoas não conseguem mais conviver, ter uma convivência harmoniosa. Temos que buscar para que isso se concretize. Caso contrário, nós vamos deixar de viver o que é de mais precioso, que são as nossas expressões, a nossa natureza, para viver em detrimento do ter. E ainda perder a qualidade de vida e nos tornar aprisionados. Então, liberte-se. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, eu estou aqui conversando com o Dr. Eloy Ribeiro, mais conhecido como Dr. Ribeiro, um grande profissional aqui da região de Araranguá. Doutor, então falando um pouquinho sobre a laqueadura. Muitas mulheres não sabem o que é. Você pode explicar então para o pessoal de casa? Bom, a laqueadura tubária, que se diz popularmente, ou ligação de trompas, ela consiste na ressecção ou retirada de parte de cada trompa para que não ocorra a fecundação do óvulo com o espermatozoide, ou seja, para que não haja a gravidez, não aconteça a gravidez. Então é uma cirurgia relativamente simples, que pode, não é 100% garantida também, como qualquer outro método contraceptivo que se utiliza. Então tem casos de mulheres que ligaram e voltaram a engravidar, um percentual esperado em torno de 4 a cada 1000 que fazem laqueaduras pode voltar a engravidar, assim como 4 a cada 1000 que usam anticoncepcional também pode engravidar, mesmo tomando regularmente. Mas é um método, ele é invasivo, não deixa de ser invasivo, né, pelo fato de se adentrar a cavidade abdominal, mas é um procedimento com a recuperação rápida, tranquilo, só que ela é indicada para pacientes que já tenham pelo menos 2 filhos, né, e que tenham pelo menos 25 anos de idade, após se cumprir um protocolo que deve ser feito numa unidade de saúde, para que ela não venha ter arrependimentos mais tarde. Certo. Um protocolo que passa por psicólogo, por enfermeira, pelo médico, explica as vantagens, as desvantagens. São inúmeras vantagens e inúmeras desvantagens também da laqueadura. Certo. Então, por isso que ela é recomendada em mulheres com pelo menos 2 filhos e acima dos 25 anos. Certo. É comum, o senhor já fez alguma cirurgia de laqueadura de uma moça jovem assim, ou geralmente é mais as pessoas acima, que já tem a família formada com 2 filhos, acima de 2 filhos ou 1? Eu procuro sempre orientar a laqueadura como o último método a ser adotado. Último recurso. Exatamente. Sempre tem que se procurar os outros métodos disponíveis. Hoje nós temos métodos fantásticos, anticoncepcionais orais das mais variadas dosagens. O dispositivo uterino interno, né? O DIU. Os DIUs, né? Temos DIUs de cobre, DIUs de hormonais, nós temos anéis vaginais, que se usa durante 3 semanas, com 1 semana sem usar. Nós temos anticoncepcionais em formas de adesivos. Nós temos anticoncepcionais injetados, então há uma gama muito grande de métodos, além da tradicional camisinha, obviamente, muito grande de métodos para se evitar de fazer laqueadura. Agora, quando ela tem já uma família constituída, uma certa idade, que eu sempre recomendo, de preferência acima dos 30 anos, para que não haja para que a taxa de arrependimento seja menor, então esse é o último método a ser escolhido. Certo, tá certo então. Pessoal de casa, preste bem atenção antes de pensar em fazer a laqueadura, né? Então vamos primeiro formar a nossa família para que depois não venhamos nos arrepender, que depois não tem mais volta, né, doutor? Exatamente. E existe uma taxa assim, de arrependimento que a gente vê consultório quase toda semana, pacientes que fizeram laqueadura muito jovens, casos de famílias que tiveram a infelicidade de se separar ou perda familiar. Certo. E depois querem engravidar novamente. Como ele é um método irreversível, claro que pode fazer uma cirurgia de reversão, mas a taxa de sucesso é baixa. Certo. Então a gente recomenda como o último dos recursos. Eu até te fiz essa pergunta porque por um determinado momento, nos anos 90, na década de 90, foi a moda, né?
Era moda, então por isso eu até te perguntei, porque hoje com esses métodos contraceptivos, né? Então até queria saber se existia ainda uma procura muito grande para laqueadura nas mulheres jovens, né? Mas já que nós estamos falando aqui sobre laqueadura, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o pré-natal. O pré-natal eu considero assim a parte mais importante da gestação, digamos assim, né? De todo o processo de gravidez, digamos assim, e da concepção. Por quê? O pré-natal ele visa detectar problemas que venham a ocorrer durante a evolução do feto intraútero, ainda dentro da barriga. Então, é uma parte que precisa ter conhecimento de várias doenças que pode acometer a gestante, embora a gestante não seja uma mulher doente. Eu sempre digo isso para a minha paciente. Ao contrário, ela é uma mulher que tem bastante saúde, ela conseguiu engravidar. Isso então, mesmo. Ela tem bastante saúde, ela tem pelo menos na parte tocante à obstetrícia. Mas nessa fase, como a imunidade da mulher baixa, então ela está mais suscetível a ter algumas doenças, tipo pré-eclâmpsia, que seria aumento da pressão, inchar as pernas, né? Diabetes, que pode desencadear, principalmente quando há um ganho de peso excessivo durante a gravidez, né? Varizes pode se desenvolver. Então, aí nós vamos falar Nossa, tem 1.500 coisas, né? Mas eu estou dizendo as coisas mais básicas. Principais, assim, e que o pré-natal visa detectar também as alterações que possam ocorrer tanto na mãe como no feto. Então, é um binômio materno-fetal. Claro. Então, é uma coisa que precisa ter muito conhecimento técnico, ter muita capacidade para que se faça um bom pré-natal, porque nós estamos lidando ali com duas vidas diretamente e com o resto da família, avó, tio, primo, prima, aquela esperança toda do nascituro que está para chegar. É verdade, Então vocês viram, pessoal, a dica importantíssima do doutor, é importante se conscientizar, estar apto, né, para procurar fazer o pré-natal com seu médico. Se você não tem condições de tratar com um médico particular, vai no posto de saúde, vai no UPA, né, que você com certeza terá um profissional adequado para tratar sobre a sua saúde, a saúde do seu bebê. Doutor, nós passamos agora o Outubro Rosa, né? Estamos agora no Novembro Azul, mas eu quero voltar um pouquinho no Outubro Rosa e falar sobre a prevenção do câncer de mama. É importante. Hoje em dia a gente sabe que o câncer de mama ele não está mais reservado às mulheres pós-menopausadas, digamos. Sim. Cada vez mais cedo. Eu tive ainda esse ano, eu tive a infelicidade de ter 2 casos na unidade de saúde em que eu atendo lá em Maracajá. Eu faço atendimento. Uma paciente de 32 anos, outra de 27 anos, com câncer em estágio avançado de mama. Nossa! O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Eles prescrevem a rotina de fazer uma mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos. Se a mulher não tiver detectado nenhum problema mamário. Mas eu recomendo que a mulher, a mocinha já, a jovem, quando vai fazer a sua primeira consulta ginecológica, para ver qual é o anticoncepcional que deve tomar, ou quando vai se informar sobre atividade sexual, ou ter uma orientação ginecológica, já seja examinado mamas, procurar detectar cistos ou outras alterações mamárias, e de que se houver um histórico familiar, quem sabe que o câncer de mama ele é muito geneticamente dependente, né? Tem os genes, os BRCAs 1 e 2, né? Então que eles, se nós tivermos o histórico de uma mãe, de uma familiar, tia, né, com câncer de mama, hoje em dia até a Angelina Jolie, Angelina Jolie, já fez a mastectomia bilateral porque tinha 70% de chances de vir a ter um câncer de mama. É verdade, a mãe dela faleceu por isso, a tia dela faleceu recentemente e ela tinha também essa porcentagem, ela já aproveitou e... foi até por indicação médica lá nos Estados Unidos que ela fez a cirurgia, se não me engano. Isso mesmo. Indicação médica. Claro que é uma terapêutica radical, um tratamento radical. Se a gente tiver esse histórico aí. Então, o que se recomenda? Que pelo menos uma mamografia de base aos 35 anos e dos 40 anos em diante uma mamografia anual.
Porque o poder de radiação da mamografia é tão baixo que a gente sabe que se nós fizermos 1000 mamografias anuais, a partir dos 40 anos, 1000 pacientes, nós podemos provocar um câncer de mama em uma dessas 1000 mulheres, pela radiação. Mas se nós deixarmos de fazer essa mamografia anual, nós podemos ter 50 até 200 casos de câncer de mama. Então, a proporção, é claro, se faz mamografia, classe 1, classe 1, classe 1, não precisa estar repetido todo ano. Passa para 2 anos, deu classe 2 ou 3, aí vai ser ficar esperto e analisar o seu caso, o acompanhamento tem que ser feito, estando tudo bem anual. Né? E estando com alguma alteração, talvez semestral ou até mais. E quem tem prótese mamária? Tu acha que tem que fazer todo ano também, ou tu acha que pode ser feito de 2 em 2 anos, ou acompanhando o caso? Não, a prótese mamária também se faz a mesma rotina para quem não tem prótese mamária. Faz-se mamografia, na dúvida da mamografia faz-se um ultrassom, como as outras pacientes também, e às vezes até a mamografia com compressão. A prótese ela é feita para resistir à mamografia. Muitas mulheres têm medo, botei meu silicone agora, não posso. Pode fazer sim, pode perguntar ao cirurgião plástico, que é área específica, mas ela é feita tal resistência que comporta uma mamografia. Mesmo porque, até eu fiz uma cobertura da Clinimagem na semana retrasada, ou há 2 programas atrás, se eu não me engano, e nós estávamos falando sobre essa prevenção do câncer de mama, né? E a moça que fazia ali a mamografia, ela estava me explicando, Ellen, quantas mulheres vieram aqui e foi a sua primeira vez aos 50 anos. E elas vieram aqui e quebraram o seu tabu, porque a irmã ou a amiga, conhecida, a vizinha disse que era doloroso, que eu jamais vou fazer aquilo ali, que machuca muito. E na verdade elas chegaram e fizeram o procedimento e não sentiram dor nenhuma. Então a gente tem que conscientizar, né, doutora, as mulheres, a importância de se cuidar, porque a saúde também é o amor que você tem por você. Sim, obviamente. E assim, ó, a gente, uma recomendação para essas mulheres que têm medo de sentir muita dor na mamografia, abaixo de 50 anos, obviamente, né, quando elas estão menstruando, é que faça logo após o período menstrual, porque aí a mama tem menor densidade hormonal ali e ela fica menos dolorosa. Que dói um pouquinho, pode doer, mas se não fizer, pode doer muito mais. É verdade. Então essa é sempre a recomendação que eu faço. As pacientes muito ficam fugindo e eu fico cobrando. Tem caso eu mandar a secretária ligar para o paciente para cobrar da mamografia. Tá certo então. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. A Top Saúde estará sempre de portas abertas para quando o senhor quiser voltar aqui para explanar sobre algum outro assunto, tá certo? E para quem não sabe, o doutor Eloy Ribeiro atende em frente ao Giasse, no Centro Comercial Executivo, é isso, doutor? Exato. Tu podes deixar o telefone então para quem não te conhece, gostaria de estar procurando o seu consultório? O número é 3524-3980, sala 313. Tá certo. O prédio de frente é o Giasse. Tá certo então, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e, claro, que o tempo, devido ao tempo curto que a gente tem para esse papo, talvez não possa te responder todos os questionamentos, mas espero ter sido útil. Tá certo então. Eu que agradeço. O Top Saúde se despede por aqui. Eu aguardo você na próxima edição falando um pouquinho mais sobre saúde. Obrigada.